O amor é a marca do Evangelho. Jesus disse que provaríamos que somos seus discípulos se nós amássemos uns aos outros. Com essas palavras, ele deixou claro que a nossa identidade como seus seguidores seria sempre externada por meio das nossas atitudes, muito mais do que pelas palavras. A igreja é o canal por meio do qual o amor de Jesus se materializa. Pessoas de histórias, lugares, culturas e gostos diferentes unidas por um mesmo propósito. Esse não é um caminho fácil. Jesus nunca disse que seria. Exige renúncia, humildade, compreensão, mudança de atitude. A igreja é um lugar que acolhe pecadores arrependidos, que estão em busca da reconstrução que só Jesus pode fazer. Um lugar onde as pessoas chegam com as suas dores, mágoas, sofrimentos e são amadas, acolhidas e envolvidas. Um grupo de imperfeitos olhando para o perfeito. A igreja é de Jesus, onde feridos são curados, onde os pecadores são amados, onde pecados são perdoados e tratados, onde arrependimento, cura e transformação são evidências de uma nova vida em Cristo. Enfim, a igreja é onde somos abraçados, apesar de quem somos. Enfim, a igreja existe para amar a Jesus e servir as pessoas. Então, se você se sente perdido, machucado, decepcionado, arrependido e veio até aqui, você chegou no lugar certo. Porque a igreja é um lugar seguro para sermos quem somos em Cristo. Amém, graças a Deus por isso, por tudo que a gente já viveu aqui, tudo que já ouvimos. Domingo passado eu iniciei uma série de mensagens aqui na nossa igreja, falando sobre a igreja, a visão, aquilo que a gente está implementando aqui na nossa igreja ao longo desses anos. E hoje eu quero continuar falando sobre isso. Domingo passado nós falamos sobre como nós podemos receber as pessoas que vêm à igreja. As pessoas chegam das mais diversas maneiras à igreja. Elas estão das mais diversas formas. E como nós vamos receber essas pessoas? A igreja é um lugar onde as pessoas podem vir. Elas simplesmente podem entrar. A porta da igreja deve estar sempre aberta. Mas e quando as pessoas começarem a vir? E a igreja começar a crescer? Como nós fazemos? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mas antes eu quero que você repita comigo a tela anterior. Não é isso aí mesmo? Vamos juntos comigo, pessoal? Vamos lá? Um lugar seguro para sermos quem somos em Cristo. Amém. Hoje eu quero falar sobre a importância do crescimento. Eu vou usar o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9 como base principal, mas a gente vai pensar também em cima de alguns outros textos. Quero começar falando para você que o crescimento é uma consequência natural da vida, não é? Mas a gente tem que entender que crescer não é tudo. É importante que o crescimento que a gente tenha seja um crescimento saudável. Olha, por exemplo, assim o que acontece com as plantas, não é? As plantas não precisam de água, elas não precisam de espaço, ar, adubo, calor, tudo isso, para que elas cresçam, que elas floresçam, frutifiquem, seja lá como for. A mesma coisa acontece com a gente, com pessoas. A gente nasce, a gente cresce, mas o crescimento da gente só é saudável se todos os cuidados forem tomados, não é mesmo? Bom, se a gente for pensar assim, a gente vai analisar assim, olha, em primeiro lugar, acho que a gente tem que olhar o sustento, não é? Desde o leite materno, quando a gente nasce, até o alimento sólido, vão influenciar o crescimento de uma criança, não é verdade? Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o fator tempo. Nada acontece da noite para o dia. O crescimento leva tempo. E para que um crescimento seja saudável, a gente não pode queimar etapas. Por exemplo, você não calça um sapato número 30 no pé de uma criança que ainda calça o número 20. Vai ficar ridículo, não é? Além disso, ensino, educação, conceitos, valores, são fatores que são inerentes, né? Coisas que estão ligadas mesmo ao fundamento do crescimento. Então, de maneira semelhante, acontece a mesma coisa com a igreja. A igreja foi feita para crescer. E se a igreja não cresce, se ela fica estagnada, alguma coisa está errado. Então, a gente precisa
revisitar as nossas bases. Se os nossos filhos não crescem, não se desenvolvem, o que a gente faz? A gente vai ao médico e leva a criança lá para ver por que o moleque não cresce, não é isso? Então a gente procura orientação médica, não é? Para que seja diagnosticado o problema. E na igreja é a mesma coisa, ou seja, é preciso que periodicamente a gente dê uma reanalisada nas nossas bases para que a gente consiga diagnosticar o problema que está acontecendo. Agora, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e eu tenho a mensagem anterior, essa e a próxima também, eu vou basear em Coríntios. Na primeira carta de Coríntios, Paulo, ele dá um ensinamento para a gente muito importante a respeito do crescimento da igreja. E é por meio desse ensinamento que eu gostaria de me basear. Olha o que é que diz o texto. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Se você prestou bem atenção ao que Paulo diz nesse texto aqui, você percebeu que no começo ele falou assim, olha, que ele plantou, Apolo, que era um eloquente pregador da sua época, regou, mas o crescimento mesmo, quem deu, foi Deus. Então, o que a gente aprende aqui logo de cara? Eu coloquei uma frase aí para você guardar. Que, embora o crescimento seja um critério divino, nós estamos envolvidos no processo. Então, isso aqui é fundamental. Porque é Deus que faz crescer a igreja. Mas tem um negócio no qual eu estou envolvido. Eu faço parte disso de alguma maneira. Então a igreja cresce por uma ação de Deus, mas nós como membros, a gente tem alguma coisa para fazer. Então é interessante essa cooperação, não é? Em outras palavras, o crescimento não vem se nós não fizermos a nossa parte. Então a gente precisa pensar um pouco aqui sobre isso. O crescimento, na verdade, é um tema controverso para muitos cristãos. É por isso que eu quis trazê-lo aqui, porque ele está intimamente relacionado com o processo daquilo que estamos fazendo como igreja. Porque uma das coisas é trabalhar para o crescimento. Portanto, é intencional o que a gente faz para que a igreja cresça. E aí, por isso, surgem algumas coisas. E aí a gente tem que discutir o assunto. Tem muita gente que critica o crescimento da igreja com um argumento mais ou menos assim, ó. Igrejas que crescem estão mais preocupadas com a quantidade do que com a qualidade. Você já ouviu algo assim? Se não exatamente isso, mas algo parecido com isso? Só quer um monte de gente, as pessoas não querem qualidade. Mas eu quero mostrar para você que a coisa não funciona muito assim. Olha que interessante. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu li um texto do pastor Hernandes Dias Lopes, que acho que muitos já ouviram ele falar isso, eu já ouvi ele falar isso pessoalmente também, você talvez já deve ter ouvido em alguma das pregações dele, que ele fala que, a respeito do crescimento, que existem dois perigos que rondam as nossas igrejas, e ele chama de numerolatria e numerofobia. Já ouviram isso? Ele diz o seguinte, que quando a gente está focado no crescimento, sem proporções e a qualquer custo, esse nunca foi o propósito de Deus para a igreja. Não, o importante é crescer. O importante é ter um montão de gente, né? Que aí vai ter bastante arrecadação. O importante é um monte de gente. Então, quando vai nessa vibe, né, nesse caminho, ele vai dizer que não é bom, porque isso aqui é numerolatria. A gente começa a idolatrar os números. Por outro lado, ele diz o seguinte, que achar que igrejas pequenas é que são as verdadeiras, e por isso elas se omitem de dar os passos mais ousados, ele vai dizer, isso é extremamente perigoso. Aquela história do, não é bom igreja pequena, porque assim a gente conhece todo mundo, né? A gente está sempre fazendo festa, está todo mundo sempre unido e tal. É gostoso realmente, isso não é ruim. Mas ele vai dizer que isso também pode ser uma coisa que está escondendo um outro problema, que é a nossa omissão de fazer o trabalho que devemos fazer, de levar o evangelho, enfim, de abrir as portas da igreja, como a gente falou no domingo passado. E aí a gente sai completamente do foco daquilo que Deus quis que fizéssemos. E aí ele vai chamar isso de numerofobia, o medo dos números. Agora, olha só que interessante. Você deve se lembrar de que quando Jesus chamou alguns dos seus discípulos, ele desafiou os discípulos a que fossem pescadores de homens. Lembra que alguns, Jesus, enquanto andou pela terra, ele olhava para os caras e falava assim, vinde a mim, né, e eu vos farei pescadores de homens. Na nossa linguagem de hoje,
andem do meu lado e aí eu vou transformar vocês em pescadores de homens, não é? Então, essa é a palavra de Jesus. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer agora aqui é o seguinte, pensando por meio das palavras de Jesus. Quando um pescador pesca, o que ele prefere? Qualidade ou quantidade? Hoje de manhã eu falei sobre isso, né? Eu, particularmente, eu já falei aqui, eu detesto pescaria. Eu acho uma perda de tempo, ficar parado com aquela vara lá, esperando que o peixe venha em minha direção. Fala sério, eu prefiro ir na peixaria, já compro o peixe lá, é muito mais fácil, né? E essa vida urbana que eu tenho, esse pensamento urbano que eu tenho, não é o tipo do cara que aguenta ficar parado com uma varinha esperando mexer, né? Mas eu respeito quem gosta, né? Então, vai com tudo. Mas a pergunta que eu quero fazer é assim, quem gosta de pescar aqui, gente? Tá vendo? Nem é tanta gente, tá vendo? Eu não estou tão errado. Tem muita gente comigo, tá vendo? Então, a pergunta é, quando um pescador pesca, ele prefere qualidade ou prefere quantidade? O que vocês acham? Os dois, ele prefere os dois, não é? Eu creio que ele quer as duas coisas. Ele quer pegar o maior número de peixes possível e desejando que sejam os maiores possíveis, não é? Aquele montinho de peixinho, assim pequenininho, né? Então, não se deve preferir uma coisa em detrimento da outra. Então, a gente, aqui é a mesma coisa. A gente deve querer qualidade e quantidade. Às vezes também, a quantidade produz qualidades. Quer ver uma coisa interessante? Quanto mais pessoas a gente tiver servindo na igreja, atuando em ministérios, melhor vai se tornar a qualidade do que fazemos. Quer um exemplo clássico? Ministério de música, por exemplo, não é? Então, o que acontece com o Ministério de Música? Mais pessoas vão entrando, gente mais qualificada vai surgindo, e essas pessoas, ou os que são menos qualificados, se preparam melhor, ou eles vão ficar muito para trás da equipe, não é? Ou então elas vão começar a perder o terreno. Por quê? Porque o grupo cresceu, aumentou a qualidade, e não tem nenhum problema nisso. Aumentou o nível da qualidade. Então, por exemplo, hoje nós temos músicos aqui que coitado de mim, né? Tocam muito mais do que eu aqui. Então, uma das coisas que eu sempre falo assim, vai pôr a turma aí, né? Por quê? Porque a qualidade está aumentando. Isso é benéfico. Isso serve para qualquer área da igreja, outros ministérios também, pessoas extremamente qualificadas servindo ao reino de Deus, e não é uma exclusão, é uma melhor qualificação da própria igreja. Um pastor, por exemplo, nunca vai dizer assim, olha, nós temos uma igreja qualificada, mas ninguém vem aos nossos cultos. Não é, isso não acontece. Enquanto mais qualificada, mais preparada, mais ainda essa igreja vai atrair pessoas. Na verdade, a qualidade atrai a quantidade. Por isso que a gente não pode ter medo. A gente precisa entender que em qualquer lugar do mundo as pessoas têm os mesmos anseios. Então, a nossa visão em relação ao mundo, tem que estar aberta, entender o contexto. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, mas é só meio que dando um spoiler do que eu falo à frente. A gente abrir os nossos olhos para a gente enxergar aquilo que Deus vai nos dar à frente, mas desde já observar as pessoas que vêm até nós. Meio aquilo que eu falei no domingo passado. Se nossa igreja apresenta esse poder de mudança por meio de Cristo, se por exemplo, nós mostramos o perdão às pessoas, ao invés da culpa, se a gente substitui o rancor das pessoas por paz de espírito, se a gente oferece propósito, direção, a vida das pessoas que vão se achegando é mudada, as vidas são modificadas, e aí então, essas pessoas ficarão na igreja, porque acontece transformação, está vendo só? Qualidade e quantidade aliados. Então, em primeiro plano, nós não precisamos, guarda isso que eu vou dizer agora. Em primeiro plano, nós não precisamos de um templo maior para crescer. Não é isso. Nós precisamos de transformação de vidas. Amém? Então, a gente tem um plano, né, e temos orado sobre isso, de comprar o terreno que está aqui no fundo. Isso pode gerar uma expansão para nós, ou um investimento para um futuro, não é? A gente tem a ideia, nós temos hoje um culto pela manhã, com a mesma pregação do culto da noite, para abrir espaços para as pessoas, com 2 públicos diferentes. Então, isso é estratégia para abrir espaço, entende? Então, percebe que o construir um templo maior é totalmente secundário? Alugar um lugar maior é totalmente secundário? O que é prioritário é a transformação de vidas. Então, a igreja que está, por meio de Cristo, transformando vidas, é a igreja que está no caminho certo. Nem que a gente tenha que fazer culto aqui, começa às 8 da manhã e termina meia-noite.
não é? Um culto atrás do outro aqui, não é? Mas o projeto é que o Evangelho de Jesus Cristo transforme vidas. A pergunta que muitos líderes, e aí eu coloquei aí, olha, muitos líderes e pastores de igreja têm feito é: o que fará a nossa igreja crescer? Mas, gente, essa não é a pergunta certa. Essa pergunta está errada. A pergunta, o questionamento certo, ou o auto-questionamento que eu e você devemos fazer é esse aqui, olha. O que está impedindo o crescimento de nossa igreja? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, assim, se a gente não mexer na nossa essência, se a gente não olhar a nossa essência, os métodos não vão nos salvar. Então a gente tem que dar um passo atrás aqui no nosso pensamento, naquilo que a gente vai fazer. E a pergunta então é essa aí: o que está impedindo o crescimento de nossa igreja? É essa autoanálise que nós precisamos fazer. Olha que interessante, em Colossenses capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: mas eles não estão ligados a Cristo, a cabeça a qual todos nós, que somos o seu corpo, estamos unidos. Agora presta atenção no que Paulo fala. Porque somos unidos pelos seus fortes ligamentos e só crescemos à medida que recebemos de Deus a nutrição e a força. Está percebendo? Olha a fonte do crescimento. Então, nota que esse texto, como está claro para nós aqui, em primeiro lugar, que Deus quer que a gente cresça. Está nítido aqui. Deus deseja o crescimento da sua igreja. Então, se nós formos uma igreja genuinamente saudável, a gente não precisa se preocupar diretamente com o crescimento. Ou seja, não é exatamente o crescimento que é o foco do nosso trabalho, porque essa é a parte de Deus. Isso é segundo plano para nós. O que é o primeiro plano para nós é fazer a nossa parte, que é plantar e regar. E no tempo certo o crescimento virá. Então essa é a perspectiva, essa é a maneira como eu e você, como igreja, devemos proceder. Entretanto, muitos mitos sobre crescimento de igreja circulam pelo mundo afora aí, não é? Então, muita gente pensa sobre crescimento de igreja. Então, a gente rotula mesmo, essa é a verdade. Não é verdade? Você já não fez isso? Eu já fiz. Você passa em uma igreja, você vai lá, aquela igreja lotada, um monte de gente, você fala assim: ah, isso aqui não é de Deus não é? Isso aqui é só movimento, isso é só barulho. Você já julgou assim, não é? Ou só eu que julguei assim? Às vezes eu acho que só eu. Aí o pessoal fala: não, nunca fizemos isso. Foi só eu mesmo, né? Eu acho que não, acho que eu não estou sozinho nessa. Eu já fiz isso, acho que você também já fez isso alguma vez. Mas, de certa forma, é compreensível. Porque existem muitas igrejas com crescimentos duvidosos mesmo, não é? Muito crescimento desestruturado, está claro isso para a gente. Em alguns casos, alguns crescimentos até muito perigosos. Essa é a verdade. Mas também é verdade que existem muitas suposições que são equivocadas, que surgem por medo, por ignorância e às vezes até mesmo por inveja dessas igrejas. Então, se a gente quiser realmente viver o crescimento da nossa igreja, a gente precisa estar disposto a reavaliar as nossas próprias convicções sobre esse tema. E aí a gente aprendeu algumas lições com essas igrejas que experimentaram um crescimento genuinamente saudável. Porque se por um lado existem muitas igrejas que cresceram e crescem com um crescimento realmente duvidoso, por outro lado, existem igrejas que crescem de maneira extremamente saudável. E que tal se a gente desse uma olhada para essas igrejas e pudesse aprender com esses irmãos? Então eu quero convidar você a pensar comigo sobre alguns mitos do crescimento de igreja. Eu tinha vários, mas eu limei, né? Separei apenas 4 aqui. Quando a gente conversou com a liderança da igreja, há mais ou menos um ano, na época da pandemia, né? Então faz mais tempo que nós falamos sobre isso lá. Lá eu falei muitos outros mitos, mas aqui eu separei apenas 4 que são suficientes para a nossa reflexão. Então eu quero mostrar para vocês aqui pelo menos 4 mitos que nós temos em relação ao crescimento de igreja. Você sabe o que é mito, né? Mito é aquilo que a gente pensa que é verdade, mas não é, parece que é verdade, mas não é verdade. Então o primeiro mito é assim, olha: a única coisa que importa para as igrejas grandes é a frequência. Esse é um mito. Então, se essa for a sua única preocupação, realmente a igreja não vai crescer de maneira saudável. A frequência, sim, é uma coisa muito importante, mas não é o primordial. A nossa meta deve ser alcançar e integrar as pessoas que Deus nos envia. Esse deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo número 1. Eu estou convencido
de que não serão as nossas programações especiais que vão segurar as pessoas na nossa igreja. Porque programações especiais cansam. Cansam quem faz e cansa quem recebe. As pessoas precisam de algo que elas não possam encontrar em nenhum outro lugar. Gente, isso aqui é muito difícil. Isso aqui é um negócio muito difícil. A gente luta ainda com isso. Você se lembra, por exemplo, dos primeiros dias da igreja primitiva? Não sou eu que inventei isso. Você se lembra dos primeiros dias da igreja primitiva? Observa a razão do crescimento que acontecia de acordo com a história bíblica que está descrita lá nas primeiras páginas do livro de Atos dos Apóstolos. Olha que interessante. Atos capítulo 2, do versículo 42 em diante. Você já viu esse texto uma centena de vezes. Todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Todos os que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos no templo. Reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições, com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. Todo o povo tinha simpatia por eles, e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que iam sendo salvos. É uma história. Você percebe nessa história que o crescimento acontecia por causa do quê? Por que crescia? Porque tinha um monte de eventos? Porque eles convidaram uma banda famosa? Porque eles tinham o pastor mais top da cidade? O mais famoso? O que tinha mais likes na internet? Não é nada disso. Eles cresciam por causa de um ensino verdadeiro, da vida em comunhão, do compartilhamento, da perseverança na oração e na beleza da adoração que estava no coração dos irmãos. Então, o que é o resultado disso que o texto fala? Que cada dia o Senhor acrescentava à igreja os que estavam sendo salvos. Você percebe? Eu não sei, são pensamentos aqui da minha cabeça. Então, se você não quiser, você não precisa concordar comigo. Naquele dia, Lucas, o escritor de Atos, ele conta que na pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas entregaram a vida a Jesus. E eles não tinham como lidar com todas aquelas pessoas, e eles se reuniam no templo e fizeram pequenos grupos, onde se reuniam nas casas, assim como fazemos aqui. Agora, a grande pergunta que fica é, essas 3.000 pessoas estavam inseridas nesses grupos? Nós não sabemos. Será que chegou a esse número? Será que haviam casas de cristãos para abrigar quase 3.000 pessoas? Já parou para pensar nisso? Talvez quase 3.000 pessoas entregaram a vida a Jesus. Mas alguns apenas aceitaram Jesus, mas não seguiram. Outros talvez só iam nas reuniões do templo. Outros talvez participaram dos pequenos grupos. Não é? Já pensou nisso? Então, o que é que fazia com que as pessoas quisessem realmente permanecer? Essa vida cristã. Então, o crescimento é o resultado natural de uma igreja saudável, onde as mais importantes práticas da vida cristã estão no DNA de uma igreja. É assim que a gente tem que entender. O segundo mito que eu queria partilhar com vocês aqui é esse aqui, olha. Igrejas grandes crescem à custa de igrejas menores. Então, sabe assim, tipo devorador de mundos? Igual os vilões da Marvel, não tem os vilões da Marvel? Que eles vêm, eles são devoradores de mundos. Então eles vêm, aí eles destroem um planeta inteiro, né? Vai governar o quê depois que destruiu tudo, né? Mas enfim, eles vêm e devoram mundos. Alguns vilões são devoradores de mundos. Algumas pessoas acham que igrejas grandes são assim, são devoradoras de mundo. Porque são grandes e elas vão engolir as igrejas pequenas. Agora, eu queria falar uma coisa para você sobre isso. Olha que interessante. Existe um texto, Hebreus capítulo 10, versículo 25, que a gente sempre se lembra desse texto. Se eu citar aqui, a maioria de vocês vai saber do que eu estou falando. Lá diz o seguinte, sobre a gente não se descuidar dos nossos deveres de igreja, nem das nossas reuniões, como fazem alguns, não é? Porque a gente usa esse texto para dizer das pessoas que estão abandonando a igreja. Não abandonar as reuniões da sua igreja, como é costume de alguns. É o que diz o texto lá. Mas a gente se esquece do versículo anterior, que é muito importante também. Olha o que ele diz. Em reconhecimento por tudo quanto Ele fez por nós, vamos procurar animar uns aos outros a sermos amorosos e praticarmos o bem. Olha que interessante esse versículo. A gente às vezes não atenta para isso. O exercício da vida cristã.
a excelência da vida cristã e, mais do que isso, o suor da vida cristã. Então, nós recebemos com carinho e amor os irmãos queridos que vão se achegando entre nós. A igreja é um lugar que recebe pessoas de todos os lugares. Tem muita gente ferida aqui, tem muita gente que veio de igrejas onde estavam sendo massacrados, pessoas que estavam sendo literalmente comandadas por pastores, que ao invés de pastorearem as ovelhas, estavam roubando a sua lã. Então existem pessoas feridas, maltratadas, com feridas horríveis, algumas delas, que passaram em igrejas. E essas pessoas se achegam até nós, para fazer parte da nossa comunidade de fé. E aí elas são bem-vindas, elas são amadas, a igreja está aberta para receber essas pessoas. Agora tem uma coisa, nós não pescamos em aquário, A gente não convida membros de outras igrejas que mudem para a nossa igreja. Se você está fazendo isso, por favor, irmão, que é membro da Central, não faça isso. Não convide pessoas de outras igrejas para vir para a nossa igreja. Eu não estou falando aqui de pessoas que estão afastadas, ou que estão infelizes, ou que estão sofrendo, como eu disse aqui ao início, não é? Estão passando por um problema, estão desanimadas, tristes com a igreja, e já estão realmente em busca de um novo lugar onde possam servir ao Senhor. Não é desse que eu estou falando. Mas não fique pescando pessoas de outras igrejas. Eu estava numa conversa com umas pessoas outro dia, e alguém falou para mim assim: pastor, esse aqui é o fulano, me apresentou e tal, e falou assim, esse aqui, eu já falei para ele lá para a nossa igreja, tal, né, e para ele lá ficar com a gente, participar conosco. Eu falei, não faça isso não, gentilmente eu disse, não, fique bem lá na sua igreja. Como é que está lá? Não, está bem, graças a Deus, tal, fica firme na sua igreja, vai com Jesus lá e Deus abençoe o seu trabalho. É isso que a gente tem que fazer, a gente não está aqui para fazer isso não. As pessoas são livres para estar no lugar onde melhor podem servir ao Senhor. Então, por outro lado também, muitas pessoas, como eu disse, estão feridas pela igreja. E essas pessoas sim, precisam de um lugar seguro para serem quem podem ser em Jesus Cristo. E nós podemos fazer parte da nova história de vida que essas pessoas podem ter. Então, juntos, nós podemos escrever uma nova história a essas pessoas. Por isso, acolher para nós é tão importante. Por isso que acolher está, inclusive, na logomarca da nossa igreja, na marca da igreja. Então, a gente precisa abrir espaço para servir em nossa igreja. E esse é um dos nossos pilares, não é? O culto, os pequenos grupos e o serviço. Porque quando as pessoas servem na igreja, elas se sentem úteis, e aí elas têm prazer de ser, de pertencer, de participar. É claro também que a gente não pode desfocar do compromisso de pregar o evangelho aos perdidos. Essa é a nossa grande missão, essa é a nossa missão primordial, falar de Jesus de todas as formas, em todos os lugares. Então, os que estão sem Cristo, os desigrejados, todas as pessoas devem ser alvo do nosso amor e do nosso acolhimento. Amém? O terceiro mito que eu quero falar para você é esse aqui, olha. As pessoas dizem assim, é necessário fazer concessões para que a igreja cresça. Esse mito aqui é power, né? Muito utilizado, está em cima assim no ranking. Isso aqui é uma mentira diabólica. Se alguma igreja está agindo assim, é essa igreja que está em falta com Deus. Então, Jesus atraiu grandes multidões para si, sem nunca ter aberto mão da verdade. E a gente segue a Jesus, a gente não segue essas igrejas. Lá no Evangelho de João, não é, quando Jesus fala a respeito da sua crucificação e o impacto que isso ia causar na vida das pessoas, de toda a humanidade, lá em João 12:32, olha que palavra de Jesus, ele diz assim, olha, e quando eu for levantado, atrairei todo o mundo a mim. Então Jesus é profética a palavra de Jesus. Você não pode confundir estratégia com um invencionismo, né? Que a gente às vezes fica querendo criar onde não existe, né? Então assim, gente, não é necessário inventar. O evangelho é boas novas. O evangelho é Jesus. E Jesus, ele era rodeado de todo tipo de gente, não é? Jesus nunca abriu mão da sua mensagem. A gente tem que pensar nisso. Jesus nunca perdeu o foco. Jesus nunca desvirtuou a sua própria missão. Nunca. Uma igreja à semelhança de Jesus Cristo, ela vai ter o mesmo efeito de atração às pessoas que ele. Então, eu falava hoje pela manhã sobre algumas igrejas, e dentre elas eu citei, por exemplo, a RED, né? A RED é a Igreja Batista Redenção em Indaiatuba. Vocês sabem que eu fui lá, fiz até um curso lá,
justamente para aprender a maneira como eles fazem. É uma igreja enorme, deve ter uns 4.000 membros. O pastor Tiago Matos já pregou aqui, vocês se lembram? Um dia que ele veio falar sobre a igreja do futuro aqui. E aí, interessante que o que eu observei ali, o que eu observo, e você pode assistir às pregações deles durante a semana, se você quiser, você vai perceber que as mensagens deles são cristocêntricas. As mensagens falam sobre cruz, sobre arrependimento, sobre confissão de pecados. Eles não aliviam para que a igreja fique cheia de pessoas. Então é esse tipo de modelo que nós precisamos seguir. O que me faz entristecer é que muitas pessoas seguem pregadores de autoajuda na internet, mensageiros de palavras ralas, gente que está entregando palha ao invés do conteúdo, não é de, como diria o Jeremias Pereira, de sustância para as pessoas. Então a gente precisa olhar as pessoas, ouvir quem prega realmente a palavra de Deus. Igrejas que não fazem concessões. Então não confunda estratégia com invenção. Muitos têm confundido ser igreja contemporânea com ser igreja permissiva. Jesus nunca baixou os seus padrões, gente. Agora, tem uma coisa que a gente precisa pensar sobre Jesus. E talvez esse seja, sabe, a cereja do bolo, a chave, o segredo. Sabe o que é? É que Jesus sempre começava de onde o povo se encontrava. E eu acho que talvez é aí que a gente dá uma falhada. Jesus sempre começava de onde as pessoas se encontravam. A palavra de Jesus era dura e firme. Pronto. Entretanto, Jesus partia do ponto de onde as pessoas estavam. Por exemplo, ele analisava a cultura para a conversa, ele respeitava o sistema legal e a partir dali ele dava um ensinamento. Ele trazia suas parábolas de acordo com os ensinamentos das coisas da época. Ele conversava com o bem pobre, numa linguagem que ele entendia, mas ele sentou na madrugada com Nicodemos e num texto maravilhoso de João 3, dá uma aula de teologia, de soteriologia, né? De salvação para Nicodemos. Por que ele fala assim com Nicodemos? Porque o cara é entendido, não é? Ou seja, Jesus parte do ponto de onde as pessoas estão. Talvez esse seja um segredo, que eu e você como igreja precisemos entender e praticar. Como a gente fala com as pessoas, como transmitimos, qual é a maneira como nos comportamos como igreja. Muitas igrejas, sobretudo históricas e tradicionais, como a nossa, por exemplo, uma igreja batista, são inteiramente ortodoxas com as suas crenças. E a gente não tem nenhum problema com a ortodoxia, nenhum problema. Mas muitas vezes são infiéis a Cristo por se recusarem a modificar programas, mudar métodos, estilos de adoração, mudar os seus prédios e tantas coisas mais. Então a gente chega a ouvir coisas assim, aqui sempre tivemos bancos, não é? A gente chega a ouvir coisas assim, eu gostava daquele tempo que os pastores pregavam de paletó e gravata. Como era bom aquele tempo, cantávamos aqueles hinos. Gente, eu não estou falando que essas coisas são ruins. Eu amo os hinos, eu acho que terno e gravata as pessoas ficam muito elegantes, usei muito a minha vida como advogado, não é? Eu acho que os bancos também são muito bons, os que tínhamos aqui antes eram muito confortáveis, realmente, não é? Mas não é isso. A questão é o que nós queremos transmitir, de que forma queremos alcançar e mais do que isso, quem nós queremos alcançar. Essa é a questão. Essas são as perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos. Então, veja que nós não estamos quebrando a nossa ortodoxia. Aquilo que cremos, os nossos dogmas, aquilo que é o mais importante, a nossa fé, a nossa crença. A gente não está mexendo com isso. Não é disso que eu estou falando. Eu nem toquei nesse assunto. A questão é a nossa prática, a nossa metodologia. A consequência disso é que pessoas deixam de ser alcançadas, porque a gente não parte nas pessoas a partir do ponto em que elas estão. A gente quer que as pessoas sejam como? Iguais a mim. Mas as pessoas não têm que ser iguais a mim. A gente está aqui para que as pessoas, assim como nós, sejamos imitadores de Cristo, não é? E você, por exemplo, como que você define a sua fidelidade? Você acha que você está sendo fiel só porque você transmite a mensagem do Evangelho à moda antiga? Pensa bem comigo. Será que isso é prova de fidelidade? Você acha que você está sendo fiel quando você exerce o seu ministério da forma que é mais confortável a você? Não, eu sempre fiz assim, né? Há 30 anos que eu faço assim, então eu vou continuar fazendo assim, não é? Então, eu falo isso, irmãos, porque, entendam, eu não sou um louco revolucionário, eu sou um homem de 55 anos, então eu nasci na Igreja Batista, então eu estou aqui
vivendo, eu nasci numa igreja extremamente tradicional, muito tradicional, uma bênção de igreja. Lá cresci espiritualmente, mas a minha igreja era muito tradicional. E hoje, até hoje, para mim mudar coisas é muito difícil. Moldar a minha mente, modificar formas, é muito difícil para mim. E eu acho que é muito difícil para todos os irmãos que estão aqui, que têm a minha idade ou idade perto da minha, e ainda mais para aqueles que são mais velhos do que eu. Irmãos, eu sei que é difícil para vocês. Eu sei que é, porque é difícil para mim também. Então, nós, para uma conexão com esse tempo, a gente precisa abrir os nossos olhos e analisar se o que estamos fazendo é funcional da maneira como estamos fazendo. E eu volto a dizer, a gente não está falando aqui da nossa essência, a gente está falando aqui de mudar algumas coisas aqui na nossa cabeça. Será que pensar como antigamente é fidelidade? Você acha que você está sendo fiel, por exemplo, quando você valoriza mais o tradicionalismo do que a missão de alcançar as almas para Jesus nesse tempo? Então, olhe para o mundo ao seu redor. Como estão as pessoas? Como elas vivem? Então, como é que nós vamos conseguir transmitir o Evangelho, chegar ao coração dessas pessoas? Então, você precisa saber o seguinte: quando a igreja resiste em abandonar os métodos que não funcionam mais, essa igreja certamente está sendo infiel a Jesus Cristo. Então, a gente fazer pelo nosso capricho, fazer porque o meu irmão mais velho aqui na igreja, ele vai ficar chateado se eu mudar, eu estou sendo infiel. Porque as almas estão se perdendo. E eu convido ao meu irmão, que é velho como eu, ou mais velho do que eu, a abrir o seu coração e usar da sua maturidade espiritual para dizer: vamos analisar, vamos dar uma abertura, vamos tentar olhar com os olhos para esse tempo. E aí eu vou falar como pai e agora futuramente como avô, né? Eu quero que a minha família, a minha descendência sirva a Jesus. Então, não tem como imaginar que o meu neto, né, que vai nascer daqui a algum tempo, o José, ele vai olhar a partir da mesma perspectiva, do mesmo prisma que eu. Imagina quando ele tiver 15 anos. Você acha que ele vai olhar da mesma perspectiva que eu, porque lá eu vou ter 70? Olha que coisa. Então, percebe como a gente tem que pensar? Então, isso é um apelo ao nosso coração. O que eu quero? Eu quero que José tenha um encontro pessoal com Jesus. Eu quero que ele sirva ao Senhor Jesus. E ele vai ser um garoto do tempo dele, da geração dele. E eu quero que ele seja temente ao Senhor. Eu sei o que você quer também. Eu estou me usando aqui como exemplo, mas é para todos nós. Você que é pai, você que é mãe, não é? Então, não é verdade que você que é pai e mãe, concorda comigo, que antes da gente ser pai e mãe, nós crentes, a gente tinha um pensamento. E quando os nossos filhos nasceram e foram crescendo, o nosso pensamento mudou? Em relação à igreja, não é verdade? Não, tinha uma coisa que eu dizia assim, não, é assim, acabou. Mas aí o seu filho se torna adolescente, pronto, derruba um monte de coisa em você mesmo. Porque o que você quer? Você quer que o seu filho permaneça com Jesus. É isso que você quer. A frase de Charles Swindoll, não é um grande escritor, já é bem conhecida para quase todos nós, mas eu fiz questão de relembrar você aí. Ele diz: a tradição é a fé viva dos que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Por favor, não joguem pedras em mim, tá bom? Lembra que eu convidei vocês para um tempo de reflexão comigo. E eu sei que a igreja está comigo e a gente está meditando juntos. Nós não somos uma igreja impositiva. Não é o que eu quero, não é o que eu quero. É o que Jesus pode fazer por meio de nós, tá certo? Então pense assim sempre. Então lembre-se sempre de Jesus. Ele disse na sua primeira parábola, gente, logo de cara, na primeira parábola, que nós não podemos cortar um pano novo para fazer remendo em roupa velha, nem despejar vinho novo em odre velho. Logo na primeira, Jesus fala assim: a gente precisa mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. Jesus não está dizendo assim, olha, pega a lei e joga fora. Não é isso. Porque ele fala, eu vim para cumprir a lei. Ele fala assim, nós precisamos enxergar as coisas de acordo com o tempo que estamos vivendo. Então, será que realmente a gente tem entendido isso que Jesus tem nos chamado a entender? A gente deve estar disposto a dizer, sabe como? Sem reservas a Jesus. Algo do tipo, faremos o que for necessário, Senhor, para alcançar o mundo para Ti. Amém? E o mito número 4 que eu quero mostrar para vocês aqui é, algumas pessoas dizem assim, não devemos imitar o que outras igrejas fazem. Errado. É claro que nós podemos e devemos aprender com os outros.
É certo que a gente não pode copiar, porque o que funciona lá, talvez não funcione aqui da mesma maneira. Mas nós podemos adaptar, isso nós podemos. Porque cada igreja tem um contexto histórico, cultural, social. Ninguém consegue ser igual a ninguém por uma razão muito simples, porque foi Deus quem nos fez diferentes uns dos outros. Você se lembra, por exemplo, de Apocalipse, os primeiros capítulos de Apocalipse, 1, 2, 3, especialmente 2 e 3, onde estão ali as cartas, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor? Você se lembra que foram 7 cartas enviadas às 7 igrejas, para cada uma delas tinha uma palavra, um juízo e uma recompensa? Por que Deus não revelou para João apenas uma carta, e aí ele fazia copiar, colar, e mandava um e-mail para todo mundo, não é? E cartas iguais. Por que ele não fez isso? Porque cada igreja tem uma característica diferente. Cada comunidade de fé enfrenta uma dificuldade. Cada igreja está inserida num contexto social, cultural, e aí ela recebe um bombardeio diferente. E aí cada igreja precisa se remodelar, se reinventar, para ela atender a necessidade do seu local. Então há uma carta para cada um. Isso precisa significar alguma coisa para nós também. Qual é o problema em uma igreja utilizar os métodos que estão sendo usados em outra igreja? Eu não posso copiar, mas eu posso olhar alguma coisa bacana que está acontecendo lá e aí trazer para cá. Então, nós, pastores, por exemplo, temos um trânsito de ideias, né? Então, volta e meia eu ligo para um amigo e falo, cara, como é que está aí? Com relação a isso, como que você faz aí? Como que você está lidando com isso? E aí ele diz, olha, Elias, estou fazendo assim, assim, assim. Ou às vezes algum liga para mim e fala, cara, como é que você está fazendo isso aí? Aí eu digo, ó, aqui é assim, assim. Você tem algum material? Pai, eu tenho, eu mando para ele o material, né? De graça recebemos, de graça damos, não é? E aí a gente vai compartilhando uns com os outros, e aí a gente vai crescendo, não é? Nesse ponto, eu realmente louvo a Deus pela vida da Igreja Batista Central em Belo Horizonte, que espalhou a sua metodologia da igreja em células pelo Brasil todo e até pelo mundo. Então, muitas igrejas usam, nós também usamos alguma coisa deles aqui em material, muitas igrejas usam modelos que eles doam totalmente, tudo criado, montado, e custa muito dinheiro todo o trabalho que eles fazem, e eles espalham para todas as igrejas, uma igreja gigantesca que tem abençoado o reino de Deus no Brasil e no mundo. Então, como a gente não vai olhar para uma igreja como essa e dizer assim, nós queremos ser iguais a esses caras aí. A gente quer ser uma igreja que seja assim também. Estão abençoando o reino de Deus. E aí eles dizem, olha, vocês podem pegar o material, vocês podem mudar a capa, coloca o nome da igreja de vocês aí e manda bala. Vocês sabem que a gente usou o material, né? Um tempo atrás aqui, e vocês viam que eu mantive lá a apresentação escrita pela liderança da igreja deles, por respeito à igreja deles mesmo, mas com toda a liberdade podemos mudar a capa, colocar as marcas da nossa igreja, mexer um pouco no conteúdo dentro da nossa realidade, e está tudo bem. O importante é que o reino de Deus seja espalhado. Então, a pergunta é, a gente não joga todo mundo no mesmo time? A gente não trava todo mundo a mesma batalha espiritual? Nós não pregamos todos o mesmo Cristo? Então vamos seguir unidos. A gente precisa compreender que existem questões fundamentais e questões secundárias. Isso a gente tem que observar. Presta atenção. Questões fundamentais, olha aí. Quem é o nosso mestre? Qual é a nossa mensagem? Qual é a nossa motivação? Isso aqui é fundamental. Então, se alguma igreja segue alguma coisa que não bate com isso, não devemos usar. Mas existem questões secundárias. Por exemplo, qual é o nosso público-alvo? Está vendo? Aqui já é adaptável. Quais são os nossos modelos? Talvez o que deu lá não dá aqui. Quais são os nossos métodos? Lá eles fazem assim. Aqui a gente vai fazer desse jeito, porque parece que aqui se aplica melhor dessa maneira. Então nós não podemos nos apaixonar por métodos, pelos nossos métodos, a ponto da gente perder de vista a nossa missão, e aí nós esquecermos a nossa mensagem. Porque a nossa convicção deve ser a mesma dos apóstolos. Eu acho maravilhosa a palavra de Paulo lá em 1 Coríntios 1, 23. A igreja que eu nasci, esse versículo estava estampado no envelope de dízimo. Eu nunca me esqueci desse versículo. Lá dizia assim, 1 Coríntios 1, 23, nós pregamos a Cristo crucificado. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho muito bonito isso. Essa é a nossa mensagem. É isso que nós fazemos. O jeito que nós vamos fazer isso, a gente vai adaptar, mas é o jeito que o que a gente faz. E olha o texto logo de baixo. As igrejas, elas necessitam da verdade para crescer.
As seitas, elas podem até crescer sem a verdade, mas igrejas não crescem sem a verdade. Olha que palavra poderosa de Paulo em 1 Timóteo 3,15. A igreja é coluna e fundamento da verdade divina. Amém? Isso é poderoso, irmãos. É isso que nós fazemos. A nossa igreja não negocia. Eu me lembro de uma vez conversar com uma pessoa, e aí ele estava falando comigo algumas coisas assim, porque, né, tentando relativizar algumas coisas. Eu disse para ele assim, cara, deixa eu falar um negócio para você. Eu falei mais ou menos assim para ele, você acha só porque a gente é bem livre na nossa igreja, né, porque a gente nunca usa paletó e gravata, porque a gente... Alô, som? Voltou. Muito bem. Então, eu estava conversando com uma pessoa, e aí ela me disse o seguinte, querendo ser um pouco concessivo em algumas coisas, eu disse para ela assim, você acha que porque nós somos uma igreja livre, onde todo mundo vem ao culto de calça jeans e de camiseta, onde as pessoas são livres e onde a gente tem um relacionamento super de boa, você acha que por causa disso, a gente também tem concessões para você fazer o que você quiser em relação ao pecado? A gente como igreja não vai negociar isso. Todos nós temos as nossas lutas pessoais, amigo. Então todo mundo aqui está batalhando. Então nós não negociamos com isso. Você não pode confundir essas coisas. Nós pregamos a Cristo crucificado. A igreja é coluna e fundamento da verdade divina. Isso nós não negociaremos jamais. Amém? Então, irmãos, diante disso tudo, eu quero fazer aqui uma afirmação a vocês daquilo que nós devemos fazer em relação a tudo que eu disse até aqui. Nós precisamos, e aí vem a minha afirmação, derrubar os nossos muros. Existe um escritor muito bom, um teólogo chamado Erwin McManus, e ele disse uma frase muito importante. Ele disse assim, se você não estiver disposto a mudar, também não estará disposto a se aventurar rumo ao lugar no qual os sonhos poderão transformar-se em realidades. Então, é o desafio para todos nós, de nós estarmos dispostos a nos aventurar, de irmos em direção ao novo, aquilo que Cristo quer fazer nesse tempo para a nossa igreja. Talvez vai ser difícil para alguns de nós. É difícil para mim também, acredite. Mudar algumas coisas, quebrar paradigmas, coisas que estão aqui, não é? Então, mas o que nós precisamos fazer? Pregar o evangelho do reino de Deus ao mundo. E se nós precisamos mudar algumas coisas, nós vamos mudar, sem mexer em nossa essência. Agora, eu gosto também muito da frase dita pelo Rick Warren, quando ele diz assim, a igreja não é um monumento, é um movimento. Quando nós estávamos desenvolvendo aqui a nossa logomarca, e a Sara trabalhava em cima disso, nas nossas conversas, eu disse para ela que ela teria liberdade total para criar em cima da marca, e foi o que aconteceu, até que ela chegasse onde chegou, e nós trouxemos aqui para a nossa igreja, ok? Mas na nossa conversa teve uma coisa que eu disse para ela, que para mim era muito importante. Eu disse assim, tem uma coisa que eu não gostaria que tivesse, que eu não quero que tenha de maneira nenhuma. Que na nossa logomarca tenha alguma coisa que pareça um templo de uma igreja. Porque tem muitas igrejas que a logomarca deles é um templo. Eu não gosto. Eu acho que não tem nada a ver. Respeito as igrejas que têm, mas na minha opinião não tem nada a ver. Porque nós não somos um monumento. O templo para nós é o lugar, é uma estação geográfica. É um lugar onde nos reunimos. É de fato importante, esse lugar é muito importante, graças a Deus por termos este local. Mas ele pode ser modificado, ele pode ser vendido, ele pode ser alugado. A igreja pode viver num lugar de aluguel. A igreja pode se reunir debaixo de uma árvore, a igreja se reúne no esconderijo, não é? As igrejas se reúnem em templos no meio de favelas, assim como se reúnem nos grandes centros em templos belíssimos. Ou seja,
isso é totalmente secundário. Então, particularmente, não gosto, e foi o que eu pedi quando nós desenvolvemos a nossa marca, que eu não gostava de maneira nenhuma. Eu acho que isso não representa o que somos, porque a igreja somos nós. As pessoas é que são a igreja, é isso que é o mais importante. Então, é muito claro para nós que fomos chamados para salvar o mundo das garras do pecado. Mas existem 3 muros entre a igreja e a comunidade que nós precisamos derrubar para que essa ação aconteça de maneira eficaz através de nós. Então eu queria falar sobre isso com você, porque eu disse para derrubarmos muros. E eu relacionei 3 coisas que eu quero mostrar aqui rapidamente para vocês. A primeira delas é o que eu chamo aí de o muro das coisas estranhas. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele disse assim, olha esse texto: sei perfeitamente bem como parece loucura àqueles que estão perdidos quando ouvem a mensagem da cruz. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que esta mensagem é o poder de Deus. Portanto, para alcançar os não evangélicos, a gente precisa considerar a cosmovisão deles. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas pense comigo, gente. Nós contamos histórias como a de um mar que se abre para um povo atravessar a pés enxutos. A gente fala de homens que entram no fogo e na cova dos leões e saem ilesos. A gente fala de um homem que foi engolido por um peixe gigante. Isso sem contar as práticas, os rituais que acontecem dentro das nossas igrejas, nas nossas reuniões, nas nossas celebrações. E, desculpe, mas talvez tudo isso possa parecer muito estranho às pessoas que vêm até nós. Eu sei que você acredita em tudo isso pela fé, e não está nada errado nisso. Mas a gente precisa tentar um pouco olhar pelo lado de lá. Então, você já parou para pensar que a gente tem algumas coisas, por exemplo, assim, a gente fala, gente, não tem nada contra, é só para a gente refletir, tá bom? Levante a sua mão, coloque a sua mão no seu coração, curve-se diante de Deus. Eu não estou dizendo que está errado e nem nós vamos deixar de fazer isso. Vamos continuar fazendo. Eu só estou dizendo para a gente refletir como isso é visto pelas pessoas que vêm até nós, que não partilham da mesma fé que nós, ou que pouco entraram numa igreja evangélica. Você quer ver, por exemplo, assim, eu me lembro de garoto cantar os hinos do cantor cristão, e eles tinham palavras, por exemplo, os clangores vis. Eu confesso a vocês que até hoje eu não sei o significado disso. Eu não sei, não é? Eram maravilhosos, abençoaram a minha vida, eu não estou destratando, desmerecendo, preciosos. Nós cantamos alguns deles aqui. Mas será que nós estamos conseguindo conectar com as pessoas? Transmitir a mensagem como ela deve realmente ser transmitida? Então a gente tem que pensar. Eu me lembro de uma vez conversar com 2 pessoas e as 2 pessoas citaram a mesma coisa para mim. Isso me fez refletir. Então eu estava numa conversa com uma pessoa não evangélica. E aí, eu dizendo para ela assim, ela vinha aqui em nossa igreja de vez em quando, e aí eu disse para ela assim, você, uma foi um homem, depois foi com uma mulher, a mesma experiência. Aí eu falei assim para ele, você gosta de ir à igreja? Ele falou, sim, eu gosto da sua igreja, acho legal, a igreja não é minha, de Jesus, mas enfim, você gosta de ir lá, você gosta, né? E aí ele disse assim para mim, eu não gosto muito das músicas. Eu falei, não, por quê? Aí disse para mim assim, eu acho as músicas de vocês meio melancólicas. Quando ele disse isso, eu poderia ter tido a seguinte reação, é porque você não entende como Deus fala com o seu povo por meio das canções. A conexão que há entre nós e o Senhor no momento em que os nossos instrumentos são tocados e que as nossas vozes são elevadas. Eu não estou dizendo que isso não acontece. Isso acontece mesmo, essa conexão acontece. A adoração é isso. Mas do olhar dele, a gente é melancólico demais. Então, quando ele disse isso para mim, sabe o que eu disse para ele? Eu disse assim, fale-me mais. Eu quero entender isso. Por que isso? E aí ele veio discorrendo para mim. Não é o nosso assunto aqui. Depois eu tive uma conversa com uma moça também. E foi a mesma coisa. E aí eu fiz a mesma pergunta. E aí, você gosta de ir à nossa igreja? Eu gosto, pastor, eu gosto, acho legal. Muito mesmo. E aí, então, eu perguntei a mesma coisa. Ela disse assim, a única coisa que eu não gosto muito são das músicas. Eu falei, sério? Eu falei, sério. Eu falei, por quê? Não sei, eu acho vocês meio melancólicos, assim, quando cantam. Olha, gente, não é para a gente pensar? Então, eu poderia ter uma atitude de santarrão, não é?
E aí eu acho que para ela não ia significar nada, a não ser que eu ia ser um cara bem chato, é o que ela ia tirar de mim. Ou eu poderia olhar aquilo e analisar. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar de cantar, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? É só sempre fazer autoanálise. A análise é a seguinte: será que o nosso método está correspondendo com as pessoas? Será que de fato estamos alcançando o coração das pessoas? É isso que a gente tem que pensar. Então, tudo isso são coisas para nós refletirmos. E eu estou caminhando só pela nossa igreja, hein, gente? Eu nem estou dando pitaco na igreja de ninguém, porque eu não tenho o direito de me meter na igreja de ninguém. Porque se a gente fosse dar uma rodada por aí então seria terrível, né? Porque a gente ia ver as coisas mais loucas acontecendo em tudo quanto é ambiente, e aí seria uma doideira total, não é? Então, para nós derrubarmos esse muro, nós precisamos, sabe como eu acho que nós precisamos fazer? Sinceramente, antes de começar a mexer nos métodos, as músicas que cantamos, ajeitar hino, mudar o jeito, antes de tudo isso, sabe o que nós precisamos fazer, eu acredito? Nós precisamos criar redes de relacionamentos com a comunidade. É isso que a gente tem que fazer. Enquanto mais eu me correspondo com as pessoas, mais eu entendo como elas pensam. E mais nós conseguimos construir uma igreja que pode acolher essas pessoas. Um lugar onde elas olham e falam assim: esses caras são normais. Não é? Então é isso que eu acredito que nós como igreja precisamos fazer. Eu acho que os grupos pequenos, eles, na minha opinião, são a solução mais eficaz para fomentar esse nível de contato. Porque no grupo pequeno a gente conhece as pessoas na intimidade, né? Hoje de manhã eu falava do meu grupo, por exemplo, não é? Então, a gente tem lá no meu PG, o pessoal que caminha comigo, então eles já sabem, eles estão lá na minha casa, eles me veem além do púlpito, a gente está no dia a dia, não é? Semanalmente estamos reunidos, a gente já tem um contato mais íntimo ali, não é? Num relacionamento, eles veem a Cris dando bronca em mim, não é, Cláudio? Pode falar. Verdade, dando bronca em mim, das coisas que eu falo, às vezes que eu faço, né? Por quê? Porque é família, é vida comum. É assim que a gente é dentro de casa, não é verdade, Claudiné? Então, você estava lá, você viu, né? Eu errei. Fran, eu errei. Wesley, foi mancada, tá bom? Isso é piada interna, desculpa, vocês não vão saber. Participem de um pequeno grupo e vocês vão viver essa experiência, tá bom? É brincadeira, mas só foi um momento ali. Mas enfim, né? Estreitar os relacionamentos. É isso que vai fazer a grande diferença. Não adianta a gente chegar dando carteirada de cristão nas pessoas, mas nos aproximarmos delas, certamente isso vai fazer toda a diferença. Outro muro, o muro da hipocrisia, é outro muro que eu e você precisamos derrubar. O que é o hipócrita? É uma pessoa que usa máscara, prega uma coisa, mas faz outra. Isso incomoda tanto aos de dentro como os de fora. Essa é uma das coisas mais insuportáveis que existe, não é? Gente santarrão demais. Deus não está interessado, nós precisamos buscar a perfeição, mas a gente não consegue ser perfeito. Então eu acho que, de verdade mesmo, Deus nem está muito focado que a gente seja perfeito. Deus deseja que a gente seja autêntico. Isso é diferente, não é? Olha que texto maravilhoso. Lá no Sermão do Monte, Mateus 5, Jesus disse assim: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai dos céus, Pai de vocês que está nos céus. Tudo no claro. É isso aí, sem hipocrisia, mostrando inclusive as nossas falhas e fraquezas. O mundo precisa de verdade, não é de perfeição. É preciso que nós sejamos mais cristãos e menos religiosos. A gente precisa ser marcado como uma igreja que entende não ser um grupo de pessoas certinhas e perfeitas, mas de gente em recuperação. Amém? E finalmente, o último muro que nós precisamos derrubar é o que eu chamo aqui de o muro da indiferença. Então, quanto mais ignoramos as reais necessidades que estão à nossa frente, maior muro se erguerá entre nós. Olha o que Tiago fala. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, existem paredes reais entre a igreja e a comunidade. A gente não nota isso porque a gente está acostumado do lado de dentro. Então, porque a gente está bastante tempo do lado de cá, a gente se esquece de como é estar do lado de lá. Então eu, particularmente, só vivo com crente. Então quando eu saio desse ambiente aqui, eu como pastor, saio desse ambiente, né? Então, por exemplo, na academia, eu me sinto muito bem, porque eu estou num ambiente onde não tem crentes, onde eu escuto pessoas falando coisas que não são da minha vida, da minha convivência, e aí eu posso me relacionar com algumas pessoas, não é? E tentar entender um pouco do lado de lá. Então você que está lá no seu trabalho, na sua faculdade, no seu dia a dia, no seu vizinho, com os seus vizinhos,
Então, criar essas redes de relacionamentos. É hora de abrirmos a nossa visão e derrubarmos esses muros de indiferença que exista entre nós. Portanto, eu quero concluir agora com uma frase e com um texto bíblico. A frase que eu quero concluir com vocês é essa aqui, olha. A questão primordial não é se somos ou seremos uma igreja grande ou pequena. Não é esse o ponto. A questão principal é se temos uma visão grande ou pequena, se somos uma igreja saudável ou doente. Porque o nosso trabalho é plantar e regar, o crescimento é com Deus. Então é isso aí que deve ser o nosso foco. Toda a nossa força física, emocional, intelectual e espiritual deve estar nesses propósitos aí, nesses ensinamentos, nesse parágrafo, nessa reflexão. É aí que nós devemos estar. Então, que a gente possa ser e que a gente possa agir como o apóstolo Paulo na estratégia de alcançar pessoas para Jesus. Eu quero convidar a equipe de louvor à frente. E eu quero ler esse texto com você. Eu acho que esse texto aqui é o texto de Paulo que mais fecha essa ideia que nós estamos falando aqui nessa noite. Acho que Paulo faz a melhor leitura do que é estarmos conectados com o nosso tempo através deste texto. E eu quero ler para você. Ele está em 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 19 em diante. Preste atenção nas palavras de Paulo. Eu coloquei na nova tradução na linguagem de hoje para que você possa entender muito bem. Sou um homem livre. E eu acho demais esse começo. Porque Paulo está dizendo o seguinte: o Evangelho me chamou para a liberdade. Não é um conjunto de regras que eu sirvo, mas é um Cristo que me salvou. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém. Mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei, para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois eu estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando eu estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Eu faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Amém?